Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração nesta ocasião. E eu gostaria de ler com você um texto que é muito conhecido, que é no livro do Gênesis, o capítulo de número 37. Livro do Gênesis, capítulo 37. Eu gostaria de ler com você alguns versículos, a partir do versículo 1. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Você encontrou aí? Amém? Está escrito assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no os seus irmãos e já não podiam mais falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Ouça, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: Tu pensas que reinarás sobre nós? Tu pensas que terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. E eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Iremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no seu coração. E se você leu comigo, com um sinal, diga amém. Eu gostaria de falar um pouco com vocês esta noite e prometo que não lhes serei cansativo, mas eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração esta noite, falando um pouco sobre futuro. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Futuro, vamos lá? 1, 2, 3. Futuro. A história de José, ela nos encoraja muito. Você sabe muito bem que José era de uma família muito privilegiada. A Bíblia diz que Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão. Deus assumiu um compromisso, fez um pacto com Abraão. Esse pacto ele foi renovado em Isaac. Esse pacto ele foi renovado em Jacó. Jacó tem 12 filhos. E um desses filhos é José. Você sabe muito bem que José era filho da esposa que Jacó mais amava, Raquel. Lembra aquele contexto de Lia e Raquel? Lia, ela não era estéril, Raquel era. E tanto Lia como Raquel tinham servas. As servas de Lia, a serva de Lia, na verdade, a serva de Raquel, Elia, davam filhos a Jacó. Raquel não, Raquel era estéril. Quando Deus abriu a madre de Raquel para que ela pudesse dar filhos a Jacó, os meninos de Lia, os filhos das servas de Lia e de Raquel já eram crescidos, já eram grandes, já há bastante tempo que a família de Jacó estava sendo formada. E a Bíblia diz que Jacó ficou muito contente, porque o filho de Raquel foi gerado.
e o seu nome foi José. E a Bíblia diz que depois de José, Raquel ainda deu a Jacó mais um filho. Infelizmente, no nascimento, no parto desse segundo filho, Raquel veio a falecer. Sentindo as dores de gerar e percebendo tudo que estava acontecendo ali, ela coloca o nome desse menino de Benoni, que significa o filho da minha dor, e morre no parto. Jacó olha para aquilo e o que ele entende é o seguinte: eu não posso permitir que esse menino carregue a identidade de um nome tão pesado, tão difícil, ser chamado filho da dor. O nome dele não será Benoni, o nome dele será Benjamim. Ele não vai carregar consigo a ideia do filho da dor, mas eu vou lhe colocar o nome de Benjamim, que na verdade significa o filho da minha mão direita. O que Jacó estava dizendo com isso? Ele sabia que ele já estava idoso, que os filhos das servas de Lia, Raquel, e os filhos de Lia já eram grandes, já eram crescidos, então logo iriam formar família, iriam seguir a sua trajetória. E o sentimento de Jacó para com Benjamim é que na verdade Benjamim fosse o filho da sua mão direita, e ser o filho da mão direita aqui significa ser o filho do apoio. Era como se Jacó estivesse enxergando a velhice cada vez mais se aproximando dele, e ele projetando sobre Benjamim a utilidade, por exemplo, de uma bengala, de uma moleta, que você apoia-se sobre ela. É isso que ele está projetando. Ele está dizendo: é o filho da minha mão direita, é o filho que será o meu apoio, o meu sustento, o meu consolo, a minha companhia na trajetória final da minha vida. E ele projeta isso sobre Benjamim, tirando-lhe a ideia de filho da minha dor, conforme Raquel havia dado por Benoni, e lhe transferindo a ideia de o filho do meu apoio, o filho do meu sustento, o filho que me trará alegrias. É interessante quando a gente assimila a história desta família a partir disso, porque a Bíblia diz que um sentimento diferenciado de Jacó será construído para com José. Primeiro, por ser o filho de Raquel. Em segundo lugar, porque era um filho de confiança do seu pai. Imagina essa cena: os filhos indo para o campo, indo para o trabalho diário, o trabalho rural, e a Bíblia diz que quando eles voltavam, Jacó recebia de José as informações do que os seus irmãos haviam feito de errado. Então, na verdade, o Jacó chegava para José, e o José dizia o seguinte: pai, o senhor não tem noção do que Rubem fez hoje. O senhor não tem noção, pastor Carlos Padilha, bom poder revê-lo. O senhor não tem noção do que os meus irmãos fizeram hoje, o que Dan fez, o que Naftali fez, o que Rubem fez. E os irmãos mais velhos de José começaram a construir uma resistência maior por parte de José. Peraí, quer dizer então que ele vai com a gente para ver as coisas que a gente faz de errado, para contar para o nosso pai, para criar um clima de desconforto, de desgaste dentro da nossa família. Aquilo começou a criar uma ruptura dentro daquela família. Aí a Bíblia disse, como se isso não fosse suficiente, Jacó vai manifestar para com José um sentimento muito agradável, lhe costurando, lhe fazendo, lhe presenteando com uma túnica de várias cores, uma peça muito exclusiva, compartilhando através desse presente o carinho, o sentimento, a alegria, como José era importante para ele. Então essa medida de desconforto dentro daquela casa foi aumentando cada vez mais, até que a Bíblia diz que um dia José acorda, olha para os seus irmãos e fala assim: hoje eu tive um sonho. Ok, o que foi que você sonhou? Eu sonhei que todos nós estávamos no campo, e nós estávamos em uma época de colheita de trigo, só que o meu feixe de trigo, o meu molho de trigo estava em pé, e o molho, o feixe de trigo de vocês estavam prostrados juntamente diante do meu. Os irmãos olham para ele e falam: então quer dizer que você terá uma posição de superioridade em relação a nós? E aquilo ali vai aumentando o desgaste e o transtorno entre eles. Um outro dia, José tem um outro sonho, e agora ele conta diante do pai, conta diante dos irmãos, e ele diz o seguinte: eu tive um sonho de que sol, lua e 11 estrelas prostravam-se perante mim. Jacó olha para ele e fala: quer dizer que você está dizendo que todos nós vamos nos submeter diante de você?
Os irmãos deles estão olhando para eles, estão dizendo, quer dizer que toda a nossa família vai se prostrar, vai se curvar diante de você? Quem você pensa que é para desenvolver uma posição de superioridade perante nós? E aquilo ali causou um desconforto tão grande, que a melhor ocasião, a única solução que eles acharam para se livrarem de tudo aquilo, era justamente se livrando de José. Você conhece muito bem a história. José tem 17 anos. Seus irmãos primeiro lançam ele em uma cisterna com o desejo de isolá-lo completamente do local onde se nutria as possibilidades daquele sonho acontecer, até que passa uma caravana que está indo para o Egito. E a Bíblia diz que eles vão, os irmãos de José, vender aquela caravana para que eles pudessem então levar José para bem longe. Eu acho aqui uma coisa muito interessante, muito curiosa, porque quando eles veem aquela caravana de ismaelitas indo para o Egito, e quando eles vão vender a José para eles, o que eles estão dizendo em outras palavras é o seguinte: nós queremos lançar José o mais longe possível do local aonde nós estamos. Já que ele está tendo esses sonhos de superioridade, da nossa família se rendendo diante dele, já que ele está tendo essas utopias na mente dele, de que ele será soberano perante a nós, de que nós teremos a posição de ser subservientes perante ele, nós queremos lançá-lo para bem distante da possibilidade disso um dia acontecer. Deus, em algumas ocasiões, ele se permite ser irônico, porque a sensação que eu tenho é Deus olhando para os irmãos de José e vendendo José, e Deus questionando o seguinte: quer dizer que vocês estão pensando que enviando ele para o Egito, vocês estão impedindo que esses sonhos aconteçam? Quer dizer que vocês estão pensando que enviando ele para o Egito, vocês estão excluindo todas as possibilidades de que aquilo que ele sonhou um dia possa existir? Eu tenho a impressão de Deus olhando e dizendo: vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Na verdade, vocês estão enviando ele para o local onde esses sonhos de fato irão acontecer. Na verdade, vocês estão enviando ele para o local onde o meu propósito está organizado para se cumprir pela vida e sobre a vida de José. Deixa eu lhe falar uma coisa: nós precisamos confiar e ter certeza na soberania de Deus sobre a história das nossas vidas. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que significa dizer isso? Aquilo que tentam fazer para o seu mal, Deus fará trabalhar para o seu bem. Aquilo que tentam fazer para prejudicar você, Deus transformará isso em bênção, para que seja cumprido com êxito o propósito dele sobre a história da sua vida. Aquilo que tentam fazer para prejudicar quem está diante do propósito de Deus, Deus reverte isso, Deus muda as configurações, Deus altera o que foi feito para o mal, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem pode celebrar ao Senhor Deus por isso? Na mente dos irmãos de José, a ideia que eles estão projetando é que o que eles estão fazendo, vendendo José e enviando José para o Egito, é mal, é prejudicial. Eles pensam que eles estão distanciando José da possibilidade daquilo um dia acontecer. Deus está olhando e está dizendo: negativo, vocês estão enviando ele para o local onde eu estabeleci isso acontecer. Vocês estão elevando ele para o local do propósito, para o lugar da promessa. É a mesma coisa com Judas vendendo a Jesus, achou que estava prejudicando o Senhor. Ele estava ajudando Jesus a chegar ao local onde ele havia nascido para chegar, o Calvário, o lugar da redenção. Porque quando você está em obediência ao propósito, tudo te leva para a direção do propósito, e Deus é glorificado através disso. O que na verdade está acontecendo com José aqui é que Deus está descortinando para ele, através desses sonhos, aquilo que Deus havia preparado para o seu futuro. Deixa eu lhe falar rapidamente sobre 3 coisas que nós precisamos aprender com José acerca de futuro. Em primeiro lugar, o futuro
é uma visão. Você pode repetir isso comigo? Diga: o futuro é uma visão. A primeira coisa que Deus vai fazer quando Deus vai construir aquilo que Deus havia projetado para o futuro de José, é Deus mostrar isso a ele em sonhos. Deus está registrando na memória de José o futuro que ele havia preparado para a vida dele. Porque o futuro é uma visão. O futuro é uma visão. Repita comigo: eu preciso ter, através de uma revelação do Senhor, um desenho do meu futuro. Deixa eu lhe falar alguma coisa rápida nisso daqui. A visão, ela não acontece nos olhos. A visão, ela acontece na mente. A visão não acontece nos olhos, a visão acontece na mente. Deixa eu lhe mostrar como que isso acontece. Quem aqui já acordou e apavorado com um pesadelo? Levanta a mão. Aquilo parecia ser real para você, sim ou não? Sim. Você estava acordado ou dormindo? Dormindo. Seus olhos estavam abertos ou fechados? Fechados. Mas o fato dos seus olhos estavam fechados impediram daquilo ser real para você? Não. Por quê? Porque na verdade o que os seus olhos fazem é apenas capturar um cenário. A visão não acontece nos olhos. A visão acontece na mente. A Bíblia sempre propõe isso para a gente. Quando o Senhor fala, por exemplo, que nós não temos que viver por vista, mas temos que viver por fé. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele fala sobre não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Toda mudança passa primeiro por uma mente renovada, por uma visão que é concedida. O futuro é uma visão, e a visão não é aquilo que acontece nos olhos, a visão é aquilo que acontece na mente. Isso aqui é tão interessante porque se você vive, escolhe, prioriza, decide, caminha apenas por aquilo que os seus olhos veem, você está correndo um sério risco, fazer do seu futuro apenas uma repetição do seu presente. A mente precisa estar conectada com aquilo que Deus tem para o futuro, porque é isso que cria a visão, é isso que cria o desenho, é isso que cria o alvo a ser alcançado. A primeira coisa que Deus está fazendo com José acerca do seu futuro, ele mostra isso em uma visão: posição de governo, posição superior de comando, feixes de trigo. Isso aqui tem tudo a ver com o futuro. É um tempo de escassez que os irmãos vão para o Egito para comprar trigo. Os feixes de trigo do irmão estão prostrados diante do dele. Deus está manifestando tudo isso. Embora Raquel já havia morrido quando José vai ter os sonhos. O sonho está representando aqui a ideia de família, sol, lua e 11 estrelas. Por quê? Porque toda a família muda-se para o Egito sob a gestão de José como governador do Egito. Então, a primeira coisa que Deus está construindo em José, na mente de José, é um desenho, é uma visão acerca do seu futuro. Por que eu estou te falando isso? Porque você não pode permitir que aquilo que os seus olhos estão vendo agora desanime em você. Você não pode permitir que as circunstâncias, cenários e configurações que você consegue enxergar e perceber dentro da realidade que você está vivendo nesse momento presente da sua vida, limite você, engesse você e impeça você de enxergar em Deus um futuro novo, superior e extraordinário para a história da sua vida. Você precisa buscar em Deus uma impressão do futuro na sua mente, porque a partir do momento que o futuro começa a criar corpo na sua mente, a partir do momento que você entende que sucesso, não na perspectiva de popularidade, mas de êxito, de ser bem sucedido, não é algo acidental, mas é algo intencional. Você pode repetir isso comigo? Diga: sucesso não é acidental, é intencional. Não é fruto do acaso, é fruto do planejamento, é fruto de uma visão a ser alcançada. A partir do momento que você assimila isso, tudo começa a fazer sentido, porque há uma rota a ser percorrida, há uma direção a ser seguida, há uma história sobre
vislumbre de futuro que eu acho muito interessante, no meio secular, mas que serve para essa perspectiva que eu estou iniciando falando com você, que é a história do Walt Disney. Quem aqui já ouviu falar sobre o Walt Disney? Faz assim. Talvez aqueles que ainda não ouviram falar sobre o Walt Disney, certamente já ouviram falar dos parques da Disney. Na Flórida, por exemplo, em Orlando, existe um dos principais. Há em vários outros locais do mundo. Só que o que muita pouca gente sabe é que o Walt Disney, ele não era da Flórida, ele era da Califórnia, do outro lado dos Estados Unidos, na outra costa americana. Ele tinha 2 filhas e, na verdade, ele começa essa ideia de parque não como uma ideia de empreendimento, mas um parque de um momento de lazer, de diversão, algo pequeno que ele faz para as suas filhas, para entretenimento, para lazer da sua família, até que se cria a ideia de expandir isso e transformar isso em um empreendimento. Infelizmente, antes da inauguração de um dos principais parques que o Walt Disney se propôs a fazer, ele veio a falecer. No dia da inauguração, toda a cerimônia de inauguração, faixa sendo cortada, tudo aquilo que a gente assimila como coisas que são feitas na inauguração de alguma coisa, a história registra que o engenheiro da obra estava dando início ao procedimento da cerimônia de inauguração, e a esposa do Walt Disney do lado dele. E ela olha para ele e fala assim: que pena, né? Como dói, como que foi triste que o Walt Disney não viu isso daqui. Aí ela olha para ele e fala assim: viu sim. Na verdade, ele foi o primeiro que viu. Na verdade, nós estamos vendo isso daqui agora, porque foi ele que conseguiu ver isso daqui primeiro. O que ela estava dizendo era: o futuro não tem a ver com aquilo que os meus olhos estão enxergando. O futuro tem a ver com aquilo que a minha mente já enxergou, com aquilo que a minha mente já entendeu, com aquilo que faz parte de um futuro que está sendo esclarecido, construído, organizado, planejado. Deus está fazendo isso com José. O que Deus, em outras palavras, está dizendo para José é o seguinte: José, você não tem noção do quão difíceis serão os próximos anos. Você não tem noção de quão serão terríveis os momentos que você vai enfrentar, até que aquilo que eu tenho como propósito se cumpra sobre a sua vida. Mas eu quero te ajudar a entender uma coisa, José: há um futuro que eu tenho preparado para você, há um propósito que eu tenho em exercício para a sua vida, já há algo que eu estabeleci lá na frente para a tua história, lá na frente para os teus dias. E a partir do momento que você entende isso e assimila isso, você percebe que tudo que for preciso você deixar para trás, renunciar, vencer e suportar para alcançar o que eu tenho preparado, vai valer a pena. Eu quero já construir na sua mente o futuro que eu tenho preparado para você. Você está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Repita comigo: o futuro é uma visão. Sabe o que é interessante aqui? O que Deus está fazendo com José aqui é uma forma de promessa. Por que Deus faz promessas? Deus não faz promessas por causa dele. Deus faz promessas por causa de nós. Quer ver uma coisa? Deixa eu usar aqui uma ilustração para você compreender isso daqui. Qual cidade que fica depois de Mirante do Paranapanema? Qual? Teodoro Sampaio. Para você ir para Teodoro Sampaio, você tem que passar por Mirante, sim ou não? Sim. Imagina que a primeira vez que alguém vai pegar essa rota, e eu olho para a pessoa e falo assim: ó, você está indo para Teodoro Sampaio, não é? A pessoa fala assim: sim, estou indo. Você vai passar por um local chamado Mirante do Paranapanema. O que eu acabei de fazer para a pessoa? Uma promessa. Uma promessa. Se eu não prometesse a ela, ela iria deixar de passar por Mirante só porque eu não prometi? Não. Porque aquilo estava na sua sequência de destino. Só o que eu fiz foi criar na mente dela uma conexão do que ela estava prestes a viver com uma parte anterior a essa. Só o que eu fiz foi criar na mente dela um ponto de destino, O meu coração tem se voltado cada vez mais para essa convicção. Deus não faz promessas por causa dele. Deus não faz promessas porque, caso se ele não tivesse prometido o que ele prometeu, ele não iria fazer aquilo. Não. Porque na verdade a gente precisa entender uma coisa: todas as vezes que Deus disser farei, considere já isso feito.
Todas as vezes que Deus disser, eu tenho um plano para realizar, considere isso já realizado. É só uma questão de tempo. Você só está na rota que vai te levar ao cumprimento desse propósito. Mateus, então por que é que Deus nos faz promessas? Por uma única razão, para criar na nossa memória um ponto de contato com o nosso destino. Para nós nos situarmos em meio à trajetória. Por quê? É mais ou menos o propósito daquilo que o salmista diz em Salmo 119, verso 40, quando ele disse, Deus, a tua palavra é o meu consolo na hora da minha angústia. A tua palavra é o meu consolo na hora da minha angústia. O que ele estava dizendo era, Deus, quando eu enfrento momentos de angústias, eu só faço uma coisa, me lembro daquilo que o Senhor falou, me lembro da palavra que o Senhor disse, porque quando eu me lembro daquilo que o Senhor falou, isso me consola em meio às angústias da vida. Quando eu lembro daquilo que o Senhor disse, eu entendo que tudo que for preciso vencer e suportar agora, vai ser recompensado lá na frente, porque Deus já antecipou, através da sua palavra e da sua promessa, o projeto que Ele tem a realizar. Quem está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Então, em primeiro lugar, o futuro é uma visão. O futuro é uma visão. Deus está criando um ponto de contato na mente de José com o seu futuro, através de uma visão. Segunda coisa que a gente tem que assimilar aqui, quando você vê toda a trajetória de José, você vê que a vida de José é uma recompensa à fidelidade que ele teve. Olha que coisa curiosa. José foi fiel ao seu pai. Com 17 anos é vendido pelo preço de um escravo. Preço de um escravo. Aí a Bíblia volta a falar dele quando ele tem 28 anos. E quando ele tem 28 anos ele é vendido novamente pelo preço de um escravo. Preço de um... Olha que coisa curiosa, haviam se passado 11 anos e vendem José 11 anos depois pelo preço de um escravo, conforme ele havia sido comprado 11 anos antes. Humanamente falando, o que as pessoas estão dizendo para José é o seguinte, passaram 11 anos e você continua tendo o mesmo valor, valor de um escravo. Sabe uma das coisas que José nos ensina? Você não pode permitir que o valor que as pessoas te dão defina na sua mente e no seu coração o valor que você tem. Deixa eu repetir isso daqui para você. Não é o valor que as pessoas te dão que definem o valor que você tem. 11 anos as pessoas olhando para José e dizendo, vale a mesma coisa que sempre valeu, valor de um escravo. José dentro de si está dizendo, vocês podem até pensar que o valor que eu tenho é valor de um escravo, mas o valor que eu tenho não é valor de um escravo, é valor de um sonhador. E sonhadores nunca valerão o mesmo valor de escravos. Sonhadores sempre carregarão consigo o valor, a riqueza, a importância do sonho que eles carregam. O valor que as pessoas lhe dão não define o valor que você tem. Com 28 anos, quando ele é vendido, ele é levado para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que quando Potifar coloca José para ser o seu mordomo, Deus lhe honra em tudo que ele faz. E as posses de Potifar são prosperadas, expandidas, ampliadas a partir da gestão de José. Você conhece o contexto? A esposa de Potifar quer deitar-se com ele, ele foge, a capa fica, a esposa de Potifar cria um cenário, ele vai preso, acusado por algo que ele não fez, e com 28 anos ele está na prisão. Ele foi fiel ao seu pai, durante 11 anos como escravo, é fiel a Potifar e ao Senhor da sua vida, que é o Senhor Deus, não deitando com a mulher de Potifar, zelando pela lealdade ao seu senhor Potifar e também ao Senhor Deus da sua vida. E com 28 anos, quando ele chega na prisão, a Bíblia diz que o chefe da prisão pega as chaves do cárcere, olha para ele e fala o seguinte: eu percebi qualidade em você. Eu percebi que você é alguém digno de confiança. Então quer saber de uma coisa? Administre essa prisão aqui juntamente comigo e deixe as chaves da prisão nas mãos de José, depois de ele ter sido preso pela injúria contra a mulher de Potifar.
A maioria das pessoas, se estivesse com a chave da prisão na mão, preso por algo que não fez, iria permanecer preso ou iria fugir? Fugir. O que José está fazendo? Zelando pela confiança que lhe foi depositada. Mais uma vez está sendo fiel. A gente precisa entender, em primeiro lugar, o futuro é uma visão. Em segundo lugar, o futuro será uma recompensa à fidelidade. O futuro será uma recompensa à fidelidade. José teve a ocasião de ser desleal com seu pai sem que o seu pai soubesse. Desleal com Potifar sem que Potifar soubesse. E aqui tem uma coisa até interessante, porque se ele tivesse deitado com a mulher de Potifar, ele teria sido preso, sim ou não? Não. Ele foi preso justamente porque não deitou-se com ela. Se ele tivesse deitado-se com ela, nunca que ele teria sido preso. Ele está ensinando uma coisa aqui pra gente. É melhor você estar mal com alguém, mas bem com Deus, do que para você estar bem com alguém, isso possa lhe custar estar mal com Deus. É melhor você estar preso para os homens e prejudicado para alguém por ter sido fiel e zelado com a fidelidade, do que para você ficar bem com alguém, você precisar negociar princípios, valores, caráter, comunhão, projeto de Deus, santidade ao Senhor. É melhor estar bem com Deus, ainda que para isso você esteja mal com alguém, do que escolher por o oposto. Isso daí corromper e comprometer a comunhão que há entre você e o Senhor. Toda a história que José está trilhando é uma história pautada na fidelidade. Com um detalhe: ninguém sabe que ele está sendo fiel. Se ele não fosse, talvez o pai não iria perceber, Potifar não iria perceber, e o chefe da prisão só perceberia depois que ele tivesse fugido. O que é que move José em um ambiente de fidelidade? É que ele é regido por um princípio, chamado princípio de integridade. Você pode repetir isso comigo? Diga: princípio de integridade. Você lembra quem que deu testemunho de integridade na Bíblia, no Antigo Testamento? Jó. Lembra o capítulo 1? O diabo chega diante do Senhor, o Senhor começa a manifestar a qualidade de Jó, e uma das qualidades é: viu Jó? Jó é alguém que teme a mim, que se desvia do mal. Jó é alguém íntegro. Jó é alguém? Jó é alguém? Quem é que está dando testemunho de Jó? É o escritor do livro de Jó? Não. Quem está dando testemunho de Jó é o próprio Deus. Sabe o que é curioso aqui? Porque a expressão íntegro significa inteiro. É uma palavra que vem de uma raiz latina, inteiro. O que Deus está dizendo é: Jó é alguém que quando eu olho para ele, eu não encontro nele faltas. É alguém completo, é alguém inteiro, é alguém íntegro. O que me chama a atenção é que a mesma proposta do diabo para Deus em relação a Jó foi feita novamente no Novo Testamento para Pedro, algo muito similar. Porque Jesus chega para Pedro em Lucas 22 e fala assim: o diabo pediu, Pedro, para se andar com você, para andar junto, para ter acesso, para ter legalidade. Só que eu roguei ao Pai para que não permitisse, por causa de uma coisa: para que a sua fé não desfaleça. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, o diabo pediu para fazer com você a mesma coisa que ele pediu para fazer com Jó, mas eu intercedi por você. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: a minha conversa e diálogo com o Pai foi mais ou menos a seguinte: Pai, com Jó dava, com Pedro não. Jó dava, Pedro não. Então, para que a fé dele não desfaleça, é bom a gente não permitir. Isso é Lucas 22. Mas o que mais me assusta não é isso. O que mais me assusta é que no mesmo capítulo 22 de Lucas, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Para Pedro, ele pede permissão para se andar.
com Judas, ele entra sem pedir permissão. Por quê? Porque onde o princípio da integridade é quebrado, estabelece o oposto, chamado legalidade. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que o futuro que Deus tem preparado para mim e para você, será uma recompensa à fidelidade. O pai pode não estar vendo, a mãe pode não estar vendo, o patrão pode não estar vendo, o pastor pode não estar vendo, o esposo pode não estar vendo, a esposa pode não estar vendo, mas se você zela pelo princípio da integridade, nunca será aberto algo chamado legalidade. E a gente tem que ter cuidado com o que nós chamamos de mundo espiritual, porque legalidades abrem acesso para o diabo entrar, mas se o princípio da integridade estiver blindado e fortalecido, ele não terá acesso. A proteção de Deus vai nos guardar e nos levar a um futuro extraordinário que Deus tem para a história da nossa vida. Quem pode louvar ao Senhor Deus por isso? O coração de José, a vida de José em todo momento está sendo norteado pela fidelidade. Quando ele vai preso, duas pessoas são presas quase que simultaneamente: o copeiro do faraó e o padeiro de faraó. Ambos têm sonhos. Ficam apavorados por não saberem o significado. José dá o significado do sonho de ambos. E José diz o seguinte: padeiro, infelizmente o significado do seu sonho é que em 3 dias você será morto. Copeiro, o significado do seu sonho é que em 3 dias você será reestabelecido ao cargo de copeiro do rei. Passa o 1º, 2º, 3º dia, o padeiro morre e o copeiro vive. Aí José chega para o copeiro e fala assim: por favor, quando você chegar lá diante de Faraó, conte para ele a minha história. Diga para ele que você conheceu alguém, muita gente boa na prisão, mas que está preso injustamente. Diga para ele o que aconteceu comigo. Você se lembrou de José? Nem o copeiro. A gente precisa entender uma coisa aqui. Quando não é o momento de Deus realizar algo na história da nossa vida, você pode pedir ajuda para um, para outro, para o pastor, para o governador, para o prefeito da cidade. Você pode pedir para quem quiser. Deus propositalmente faz a pessoa esquecer. Mas quando é o momento de Deus cumprir um propósito, aí ele faz tudo ser diferente. Porque 2 anos depois, quando chegou o momento de Deus estabelecer na vida de José o propósito que ele havia estabelecido, a Bíblia diz que Deus tirou o sono de Faraó durante uma noite, e Deus deu um sonho que ele não teve interpretação para ele. Deixa eu lhe falar uma coisa: nós precisamos confiar que Deus é soberano e tem o tempo certo, o modo certo, a maneira certa de realizar aquilo que é projeto dele. Quando não é a hora dele fazer alguma coisa, quem você pedir ajuda talvez se esqueça de você. Mas quando é o momento, se for preciso ele tirar o sono de alguém, ele tira para cumprir os planos dele. Quem pode louvar ao Senhor Deus por isso? Coloque a sua mão no seu coração e diga assim: Deus, eu creio na tua soberania e de que o Senhor tem o tempo certo para agir. Quando se passaram os 2 anos e o faraó tem um sonho, ele fica aterrorizado com o sonho, porque ele vê 7 vacas gordas e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas murchas, secas, e 7 vacas magras. Ele começa a buscar socorro, pedir ajuda. Aí o copeiro olha para ele e fala assim: o senhor se lembra que há 2 anos atrás eu fui preso? Teve um homem lá na prisão, o nome dele é José. Se acontecer do jeito que aconteceu comigo, o problema está resolvido. José chega diante de Faraó e diz para ele: o significado do seu sonho é que 7 vacas gordas e 7 espigas cheias representam 7 anos de sobra, de fartura que virá sobre o Egito. 7 anos de escassez e 7 anos de fome estão representados por 7 vacas magras e 7 espigas murchas. O segredo é: construa celeiros, construa, e o que sobrar nesses anos guarde para o tempo da fome. José está vivendo há mais de 3.500 anos atrás da gente. Olha a noção de administração que ele está tendo. Quando sobrar, não gaste,
guarde para o tempo de escassez. Quando o faraó ouve isso, ele olha para ele e diz: você é a pessoa que vai executar a gestão disso. Como assim? A partir de hoje você não é mais prisioneiro do reino. A partir de hoje você é governador sobre o Egito. Sabe o que é curioso aqui? Você não tem antes de José no Egito o cargo de governador do Egito. E você não tem, historicamente falando, nunca mais depois de José o cargo de governador do Egito. Deus cria coisas que aparentemente ainda não existiam para cumprir propósito eternos dele gerado para a nossa vida. A gente precisa aprender com José uma coisa. Percebeu que José nunca foi primeiro em nada? Deixa eu repetir isso aqui para você. José nunca foi primeiro em casa ele era o penúltimo. Benjamim era o último, ele era o penúltimo. Na casa de Potifar ele era o segundo. Potifar era o primeiro. Na prisão ele também não era o primeiro era o carcereiro. E quando ele é colocado para ser governador do Egito, o faraó fala o seguinte: você vai ocupar o segundo carro. Não há ninguém acima de você em todo o Egito, senão eu. Você será o segundo homem do governo do Egito. Em tudo que José fez, José sempre esteve, pelo menos, na segunda pessoa daquilo que era resolvido. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, o que ele abençoa a José é o seguinte: José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. José é um ramo. O que é o ramo na plantação? É o início? Não. O início são as raízes. É o final? Não. O final são os frutos, as folhas. O ramo é a continuidade. O ramo é a continuidade. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa valorizar a bênção de ser continuidade de alguma coisa. Não é porque você não é o primeiro em alguma coisa que você não tem que trabalhar. Não é porque você não é o primeiro em alguma coisa que você não pode ser útil. Não é porque você não é o primeiro em alguma coisa que você não pode frutificar. José está entendendo. Ele não é o primeiro em nenhum segmento da sociedade que ele viveu, mas ele entendeu a bênção da continuidade. Ele entendeu a bênção de ser um ramo frutífero. Ele entendeu que não começou em mim, não vai terminar em mim, mas aonde Deus me permitiu estar, eu vou frutificar. Eu vou frutificar. Eu vou frutificar. E o nome do Senhor será glorificado através disso. Você lembra do tempo do exílio? Deus chamou 3 profetas ao mesmo tempo. Quantos profetas? 3. Daniel, Jeremias. Daniel, Jeremias e Ezequiel. A diferença é que Daniel Deus coloca na corte para profetizar para os reis na Babilônia. Jeremias Deus deixa em Jerusalém para profetizar para aqueles que haviam ficado no exílio. Ezequiel, Deus coloca as margens do rio Quebar, na Babilônia, para profetizar para os que estão exilados. É o mesmo tempo, é o mesmo ministério, ministério profético, é o mesmo Deus, é a mesma utilidade. São 3 locais diferentes. O problema é quando eu não estou satisfeito com o local onde Deus me plantou. E eu olho para Daniel e falo assim: não, era eu que tinha que estar no palácio. Ou eu olho para Ezequiel e falo assim: se pelo menos eu tivesse lá exilado, era melhor estar lá exilado do que aqui em ruínas. Só que Deus preparou Jeremias para Jerusalém, Deus preparou Ezequiel para o rio Quebar, e Deus preparou Daniel para a corte da Babilônia. Eu e você precisamos entender uma coisa: a gente precisa aceitar o lugar onde Deus nos plantou, porque nós só iremos frutificar aonde Deus nos plantou ali. Você só pode frutificar no local aonde você tem raízes. Seja útil naquilo que você está fazendo, seja um ramo frutífero. Deus te chamou para ser continuidade de um projeto muito nobre para a glória de Deus. Quem pode louvar a Deus por isso? José está resolvido com isso. Eu estou fechando a mensagem aqui. Com 30 anos ele é colocado para ser governador do Egito. A fome não vem só sobre o Egito. A fome vem sobre toda a região, inclusive Hebrom. Quem morava em Hebrom? Família de José. Quando eles chegam,
eles têm que procurar quem está vendendo trigo. Essa responsabilidade havia ficado com José. E a Bíblia diz que quando José é colocado para ser governador do Egito, ele recebe um novo nome, um nome egípcio, um nome de governo. O seu nome de José passa a ser chamado Zafenate Paneia. Zafenate Paneia. Os irmãos de José chegam no Egito e dizem: nós queremos comprar comida, tem alguém que vende aí? Tem. É quem? É o nosso governador. Qual o nome dele? Zafenate Paneia. Eles vão até José. Eles reconhecem José? José reconhece eles? A Bíblia define o comportamento dos irmãos de José como inveja. Você pode repetir comigo? Diga inveja. Toda inveja é uma admiração disfarçada. Inveja é o sentimento de um coração que não teve nobreza para reconhecer, mas admirou. Como não manifesta consideração, essa consideração vira o oposto, inveja. Toda inveja é uma admiração disfarçada. Os irmãos de José não reconhecem José. José olha para os seus irmãos e reconhece eles. José tinha sido vendido com 17, ficou 12 anos como escravo, 2 anos como preso, 19. Melhor dizendo, havia sido vendido com 17, de novo com 28, 12. Não, me ajuda na conta. 17 para 28, 11. Ficou 2 anos como preso, 13. Você tem 7 anos de fartura, 20. Primeiro ano de fome eles chegam no Egito. Haviam se passado 21 anos. 21 anos depois, José está reconhecendo os irmãos? Está. Os irmãos estão reconhecendo José? Não. Qual é o sentimento dos irmãos de José? Inveja. Qual é o sentimento do coração de José? Fidelidade. Os irmãos não o reconhecem, ele reconhece seus irmãos. Nós precisamos entender uma coisa com isso daqui. Pode passar o tempo que for, invejoso nunca muda. Passa 10, 15, 20, 30 anos, invejoso sempre vai estar do mesmo jeito, com as mesmas manias, as mesmas esquisitices, reproduzindo os mesmos comportamentos, errando da mesma forma, vivendo a mesma vida, porque vida de invejoso nunca muda. Invejoso sempre é do mesmo jeito. Passa 30 anos, você vê o comportamento, você fala: eu sabia que era fulano. Por quê? Lembra ele, sentimento de invejoso. José olha para os seus irmãos, e eu estou concluindo aqui, e ele olha e fala assim: vocês são da onde? Eles falam assim: nós somos de Hebrom. Ah, Hebrom. Vocês estão em 10? Isso. Vocês sempre foram 10? Não, nós éramos 12. Mas o que aconteceu? Morreu um. Quem que morreu? José. Ah, José morreu? Morreu. Quanto tempo? Ah, faz tempo. Por que só vieram em 10? Nosso irmão mais novo ficou em Hebrom. Qual o nome dele? Benjamim. Ok. Então vão lá e tragam Benjamim, porque eu só vendo comida para vocês se Benjamim estiver. Quando Benjamim chega, prendem Benjamim. José revela a sua identidade aos seus irmãos. E o que ele está dizendo é o seguinte: agora voltem lá, porque vocês precisam corrigir uma coisa que vocês falaram para o nosso pai há 20 anos atrás. Porque um dia vocês olharam para o nosso pai e disseram: pai, José está morto. Só que a mesma boca que abriu há 20 anos atrás para José está morto, vai ter que abrir novamente para dizer: pai, nós encontramos José no Egito. E José não está morto não, pai, José está vivo. O senhor lembra aqueles sonhos que José teve? Do jeito que ele falou, pai, feixe de trigo, posição de governo, do jeito que ele disse, Deus fez acontecer na vida de José. E é momento do Senhor chegar para reencontrar José novamente. Eu estou encerrando essa palavra esta noite, mas eu gostaria de dizer a você, para concluir, um terceiro ponto. Em primeiro lugar, o futuro é uma visão. Segundo lugar, o futuro é uma recompensa à fidelidade. Terceiro lugar, o futuro tem a ver com não viver os meus sonhos, mas o futuro tem a ver com a minha decisão por aceitar viver os sonhos de Deus.
Os sonhos que José sonhou no capítulo 37 não foram sonhos dele. O sonho que José sonhou no capítulo 37 foram sonhos que representavam os projetos de Deus para a vida de José. Eu tenho um amigo que fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: se você tem um sonho, Deus até te abençoa, mas quando você decide viver um sonho de Deus é diferente, Ele te patrocina. Quando você tem um projeto, Deus te abençoa, mas quando você olha e fala assim: não, Senhor, eu decidi que eu vou viver o teu projeto, aí é diferente. Deus olha para você e diz: fica tranquilo, é comigo, sou eu que cuido disso daí. José poderia ter vivido qualquer outro sonho, mas o sonho que ele decidiu viver foi o sonho que Deus havia projetado para a vida dele. E aqui eu concluo te falando uma coisa. Há 2 livros na Bíblia que falam sobre a sua existência, sabia? Quantos livros? Quantos livros? Primeiro livro, Salmo 139, diz que há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Então, imagine isso daqui. Quando José nasceu, é como se Deus tivesse prefixado, governador do Egito. Quando Paulo nasceu, era como se Deus tivesse prefixado apóstolo dos gentios. Quando Davi nasceu, é como se Deus tivesse prefixado rei sobre Israel. Há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Era como se Deus tivesse registrado em um livro todo o projeto dele para a nossa vida. Esse é o primeiro livro. Só que o segundo livro que fala sobre a nossa existência é Apocalipse capítulo 20. É um livro que a Bíblia chama de o livro das obras. Se no livro de Salmo 139 estão prefixados todos os meus dias, no livro de Apocalipse 20 estão registrados todas as minhas decisões, escolhas e prioridades. Era como se no primeiro livro tivesse escrito tudo que Deus projetou para a minha vida. E é como se no segundo livro tivesse escrito todas as decisões que eu fiz, escolhas que eu fiz, aquilo que eu decidi que eu iria fazer com a minha vida. O meu medo é só um: é o dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os meus dias e pegar o livro das minhas obras e colocar um diante do outro. Será que vai bater? Ou será que talvez Ele vai olhar e vai dizer: que pena que você quis viver a sua vontade, mas não a minha, os seus projetos, mas não o meu, quis viver do seu jeito, mas não da minha forma, os seus sonhos, mas não os propósitos que eu tinha preparado para a sua vida. Deixa eu lhe falar uma coisa: o futuro é uma visão, o futuro é uma recompensa à fidelidade, mas o futuro também é fruto de entender que não tem a ver com o meu sonho, tem a ver com aquilo que Deus planejou, tem a ver com aquilo que Deus projetou, porque a vida que Ele me deu é para viver para a glória dEle. Quem entende isso e pode celebrar ao Senhor Deus por isso, coloque-se em pé glorificando a Deus comigo, se você pode, em nome de Jesus. Você entendeu esta palavra esta noite? Diga comigo: Senhor, eu não quero arriscar viver uma vida que é o oposto daquilo que o Senhor quer. Você pode colocar a mão no seu coração? Você pode dizer isso, diga: Senhor, eu não quero arriscar viver uma vida que é o oposto do que o Senhor quer. Você lembra quando Deus chamou Jeremias? Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já havia te dado as nações por profeta. Você lembra o que diz o versículo 1? Jeremias era de uma descendência sacerdotal. Se ele era de uma descendência sacerdotal, o seu destino era ser sacerdote. Os eruditos dizem que Jeremias já tinha aproximadamente entre 20 a 22 anos quando começa o capítulo 1 de Jeremias. Um sacerdote estudava dos 12 aos 30 para ser sacerdote. Se ele tem 22, ele já está há 10 anos estudando para ser sacerdote. Deus fala pela primeira vez com ele, e Deus está dizendo: eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para o seu futuro. Eu já preparei algo para o seu futuro, as nações. Só que não será como sacerdote, será como profeta. Deus está dizendo uma coisa aqui muito crucial: eu tenho um plano para o futuro da sua vida, mas você só vai viver o que eu preparei para você se você aceitar ser aquilo que eu te escolhi para ser.
Eu não quero arriscar viver uma vida que vai contra aquilo que Deus projetou para os meus dias. Eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos dele. Eu quero entender que ele não é só o meu Salvador, ele também é o meu Senhor. Recebê-lo como Salvador é agradecê-lo pelo que ele fez na cruz. Recebê-lo como Senhor é entender que eu não sou dono mais da minha vida. Eu só tenho uma vida e dei ela para ele. Eu sou o seu servo e ele é o meu Senhor. Não são os meus sonhos, são os sonhos dele. Você está entendendo isso? Eu gostaria de orar por você agora, com muita humildade e temor. Muita humildade e temor. Mas eu gostaria que você saísse desse culto entendendo isso. Eu não posso deixar a vida ir por ir. Eu preciso ter um desenho do futuro. Eu preciso saber o que eu quero chegar, o que eu quero me tornar, aonde eu quero alcançar. Eu preciso produzir mais, servir melhor, com mais excelência, mais nobreza para a glória de Deus. Porque a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Eu não posso viver por viver, tem que ter um sonho, uma visão, um alvo a chegar. Isso tudo será uma recompensa pela fidelidade, pelo princípio da integridade, por uma vida que glorifica a Deus. E eu não posso me esquecer que não tem a ver só com viver aquilo que eu quero. É me submeter diante dele e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer? Eu quero viver o teu sonho. Eu quero viver uma visão que é um retrato do teu propósito. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Como a vida de José nos inspira a viver não para nós, mas para ti. Que o Senhor nos guarde, cubra-nos com o teu sangue, que o Senhor guie a nossa trajetória, que o Senhor livre o nosso coração das ilusões, que o Senhor livre o nosso coração das distrações, e que o Senhor nos ajude a entender qual é a rota que o Senhor deseja que nós venhamos a seguir. Nós estamos nos submetendo esta noite uma vez mais ao teu propósito, à tua vontade, à tua direção. Nós estamos mais uma vez dizendo ao Senhor que a nossa vida é tua, não é mais nossa, e nós não queremos estragar a nossa vida vivendo aquilo que é contra o que o Senhor estabeleceu. Senhor, nos esclareça, fala conosco, enche o nosso coração com a tua vontade, deixa o nosso coração se apegar apenas àquilo que é o teu projeto, o teu propósito para os nossos dias, para o nosso futuro, para a história que nós iremos viver. Ó Deus, nos alinha a tua vontade e que se cumpra em nós o teu bom propósito, que sigamos para essa visão, que sejamos fiéis a ti, que o Senhor guarde a nossa trajetória, os nossos, a nossa família, e que se cumpra em nós o teu bom projeto, e nós te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Você que assim concorda comigo, diga amém. Diga comigo: eu só tenho uma vida e eu decidi dar ela para Deus. Eu quero viver o que Ele planejou. Você pode dizer amém por isso? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Pode se assentar. Quem entendeu esta palavra, diga amém.